galera, tudo bem? Se você ainda não me conhece, meu nome é Rubens Gomes, eu moro aqui nos Estados Unidos, sou coach. Eu cuido de muitas pessoas e principalmente de pessoas que querem transformar o físico, que querem mudar muito a sua composição corporal. Você já deve me seguir no Instagram, se não me segue ainda, meu Instagram tá aqui na tela, vai lá, @coachrubensgomes, você pode ver um pouquinho e conferir mais do meu trabalho junto da Overall Team, que é a minha empresa. Mas o assunto de hoje é exatamente do extremo. A gente vai falar das pessoas que começam, obviamente, a ter muito resultado, se tornam atletas e mais do que isso, se tornam grandes campeões, se tornam profissionais. Hoje a história é do Lucas Pinheiro. Você já deve conhecer o Lucas Pinheiro, muita gente vem para o meu canal através do canal do Lucas Pinheiro. Ele é um atleta de altíssimo nível que compete pela WBFF na categoria Muscle Model e ele é um grande campeão nessa federação e se tornou pro. Ele vai pegar o maior desafio da carreira dele, que é a competição mundial da WBFF. É uma competição em que tem muita coisa em jogo, muita gente aguarda a volta do Lucas Pinheiro pro palco e ele me escolheu para ser o coach dele. Se você segue o canal dele, você já estava sabendo, obviamente. Né? E eu tô fazendo esse vídeo exatamente para explicar para você um pouco do que nós estamos fazendo com ele aqui dentro da Overall e como nós pretendemos gerar mudanças no físico de um cara que já é foda para deixar ele ainda melhor para chegar numa competição de alto nível e chamar a atenção dos árbitros. Quais são as características do Lucas Pinheiro? O Lucas é um cara que chama muita atenção pela densidade dele, principalmente. A categoria dele zela muito pela estética corporal. A categoria nessa federação da Muscle Model preza por um shape de cintura muito fina, de musculatura muito cheia, muito densa. Você já deve ter visto físicos como o do Simeon Panda, do Ulisses, caras que competiram nessa federação, que tinham exatamente essa linha de shape. Cintura muito fina, ombros muito largos, mas com esferas musculares bem desenvolvidas. Não tem aquela coisa de parte muscular incompleta, né? Então, esse tipo de característica é uma coisa que já é genética dessas pessoas. É importante dizer que o Lucas, por exemplo, é um cara que já apresenta esse padrão. E se ele fosse competir em outras categorias do bodybuilding, provavelmente isso também seria a marca registrada dele. O que nós estamos fazendo? Tentando evidenciar, potencializar exatamente esses pontos. O treinador, o papel dele na carreira do atleta é exatamente de tentar manifestar cada vez mais os pontos positivos e tentar minimizar o efeito dos pontos negativos em cima do palco. Você deve estar pensando assim, porra, mas o Lucas tem um puto de um físico legal, ele tem ponto negativo? Não chegam a ser pontos negativos, mas é mais ou menos assim. Para fazer os ajustes necessários na carreira de um pro, você tem que sempre colocar ele do lado de caras que são melhores que ele, caras que superam ele. Se não superam ele na totalidade, pelo menos em alguns pontos. É assim que se prepara profissionais, se você tem dúvida. Muita gente chega até a minha assessoria e pergunta exatamente isso. Rubens, qual que é a diferença de preparar um pro de um amador? A diferença é que o pro, ele se tornou pro exatamente por ter um físico mais completo. A gente vai falar daqui a pouco das diferenças básicas de um pro para um amador. No caso do Lucas, ele tem realmente já muitas características que evidenciam o físico dele, que deixam o físico dele bonito. Mas ele tem pontos que ainda podem melhorar. As dorsais dele, por exemplo, apesar de serem bem espessas e terem uma boa largura por conta dos ombros super largos dele, a gente precisa encaroçar um pouco mais, colocar um pouco mais de profundidade para quando ele ficar de costas ele ter aquele detalhamento maior de romboide, de trapézio. Isso vai dar uma projeção enorme para ele, principalmente porque essa categoria não é uma categoria onde as poses de confronto vão somar pontos necessariamente, né? Tem todo um desfile e tal, e é o overall look, é o display total do atleta que conta basicamente. A gente começou a fazer um trabalho focado nas dorsais dele, também nas coxas dele, que apesar dele ter um tamanho muito bom de coxa, secar demais, ele tem uma característica genética de ter a musculatura de inserção do quadríceps um pouco mais alta. Isso é muito comum, aliás, muitos bons atletas são assim. Então a gente tentou trabalhar nesse tempo todo para amenizar um pouco essa diferença e a gente está conseguindo um bom resultado. As costas do Lucas está respondendo fantasticamente bem. E o mais impressionante, com todo o trabalho pesado que nós fizemos, ele não alargou a linha de cintura dele. A gente está há 4 semanas da competição e ele está praticamente pronto. Ele hoje já se encontra no melhor físico dele, tanto constatado por avaliação física, que ele sempre monitora, e principalmente pelas constatações visuais, que são as mais importantes no caso para o bodybuilding. Eu estou muito feliz com isso porque as respostas do Lucas foram incríveis a todo o protocolo que nós fizemos. Eu peguei ele basicamente já no pré-contest, para vocês entenderem, tá? Ele já tinha acabado toda a fase de bulk dele e ele já chegou, ele me procurou há mais ou menos uns 2 meses atrás, e já iniciando o pré-contest dele. E foi bem interessante porque eu tava entrando na vida de um cara sem conhecer como seriam as respostas metabólicas, fisiológicas dele, e a gente acertou de cara, graças a Deus. A gente colocou um ajuste de macro, vou subir aqui na tela para você, que ele já teve uma resposta muito boa e até o momento ele tá fazendo dieta flexível 100%. Uma característica, apesar da dieta do Lucas
atletas ser uma dieta flexível, dele ter esse lifestyle, ele já preza por bater os macros com alimentos da dieta bodybuilder mesmo. Então ele utiliza no dia a dia dele, como vocês podem observar no canal dele, batata, arroz, frango, carnes, ovos, alimentos tradicionais da cozinha bodybuilder. Por outro lado, por ser a primeira preparação, eu combinei com ele que a reta final, agora, daqui para frente, nas últimas 3 semanas mais ou menos, eu vou engessar a dieta dele e vou trazer ele para o que eu sinto seguro. Eu, quando preparo os meus atletas, 90% deles não é com a dieta flexível, apesar de a gente usar isso como uma estratégia de furo. Esses atletas, eles seguem um cardápio mesmo, com horário, com tudo ajustado para a realidade do cara, obviamente. E aí a gente faz toda a quantificação dos macros e divide já para o atleta não precisar pensar. Não que ele não possa capitanear e tomar as decisões pela dieta dele, é óbvio que ele pode. Mas a gente tenta fazer isso exatamente para poupar um pouco o trabalho do atleta na reta final e para eu, como coach, ter um controle maior do que o meu atleta está fazendo. O treino dele não mudou absolutamente nada em intensidade. Isso tem sido fantástico. Até o momento, ele continuou com o mesmo volume e intensidade de treino, sem relatar fraquezas. Se eu não me engano, 1 ou 2 dias apenas que ele acordou não tão bem, não fez treinos tão bons, mas daí já era por estresse acumulado e a periodização resolveu. Logo na sequência já tinha regenerativo, ele descansou um pouco mais. Nesse meio do caminho, eu liberei apenas uma refeição off totalmente para ele, que ele não precisava contar macro, ele podia comer o que ele quisesse. A única orientação que eu dei foi para ele não comer açúcar, porque ele já tá fazendo um pré-contest com uma quantidade de carboidrato enorme na dieta dele, e eu tinha certeza que esse refeed lotado de carboidratos não ajudaria ele mais do que proteínas e gorduras em excesso. Qual que é a diferença principal, né, para você que deve estar aí se perguntando, entre preparar um pro e preparar um amador? O pro é maior? O pro ele é mais seco? O pro ele treina muito mais? Não, nada disso. Toda essa evolução normalmente é pessoal. Então você pode ver um atleta profissional treinando com um volume de treino menor do que um rapaz da sua academia, por exemplo. Não quer dizer que o rapaz da sua academia está errando, nem tão pouco que esse atleta está errando por treinar de menos, tá? Ele simplesmente foi galgando e subindo os degraus até chegar no que ele precisa de treino para funcionar, o que ele precisa de treino para que o corpo dele responda da forma correta. As maiores diferenças de um pro é que, apesar dele ter o mesmo peso em quilos de um atleta da mesma categoria dele amador, esses quilos são traduzidos em massa muscular de uma forma muito mais eficaz. A maior característica do físico de um pro é a maturidade. Quando você olha o físico de um profissional, você pode encontrar, por exemplo, caras com o mesmo tamanho de braço do Phil Heath. Aliás, tem muitos com braços maiores do que o Phil Heath no Mr. Olympia que não vencem. E fica fácil de entender quando eu falo exatamente de 2 características todo atleta profissional tem como qualidade: densidade e maturidade. Isso faz um cara ser profissional. Não adianta você ficar percorrendo caminhos cada vez mais difíceis em busca de tamanho. Não adianta você percorrer caminhos cada vez mais difíceis em busca de definição se você não faz treinos consistentes, sólidos, intensos, que vão te gerar densidade e maturidade. Densidade você consegue com nível de treino, capacidade de trabalhar com maior carga, cada vez mais, sob maior intensidade, variando técnicas, variando métodos de treinamento. É isso que vai trazer densidade para você, obviamente somado a uma dieta totalmente adaptada para a sua necessidade. E maturidade? Maturidade é uma condição que vem para o seu corpo toda vez que você faz um fechamento de macrociclo, ou seja, quando você termina uma temporada. É fácil de entender. Note, por exemplo, que cada vez, se você é atleta ou se você conhece atletas, cada vez que um atleta faz uma preparação, ele volta melhor. Melhor, às vezes por tamanho, às vezes por definição, mas principalmente no detalhamento. Esse cara, por mais que ele chegue no mesmo percentual de gordura, ele já tem hoje um aparecimento de cortes, de divisão de fibras muito mais sinuoso, muito mais aparente do que tinha no passado. É essa tal da maturidade. E o Lucas conseguiu isso sendo um cara de 24 anos, o que é incrível. É isso que nós estamos fazendo com o Lucas até o momento. Eu espero que você esteja gostando de acompanhar tudo que ele relata no canal dele. A gente volta muito em breve para contar um pouco mais. Eu quero fazer ainda uma gravação de treino com ele em breve, soltar aqui no canal para vocês. Eu vou descer para Fort Lauderdale para ver se eu vejo ele, se a gente faz um vlog lá e tal, e fecha com um treinão. E o mais importante, a gente vai fazer uma cobertura do campeonato dele. Vou pedir que ele registre tudo e tal, e relate pra gente voltar aqui no canal e colocar um fechamento para você acompanhar e ver como que foi. Se você não é inscrito no meu canal ainda,
por favor, dá essa moral pra gente. Nosso canal é novo, eu tô tentando trazer um conteúdo cada vez mais rico em informação, sem muito blá blá blá, sem perder tempo e tal, vou direto ao ponto, eu gosto que você saiba exatamente tudo que nós estamos fazendo. Então se você tá curtindo, deixa o like aí pra nós, isso ajuda muito no crescimento do canal. E é isso aí, galera, meu nome é Rubens Gomes, eu volto em breve com mais vídeo pra você.